Olá, muito boa tarde. Em tempo de férias, muitas podem ser as escolhas de leitura, destinos para descanso ou para boas conversas entre familiares e amigos. Vamos deixar-lhe algumas sugestões nos próximos minutos, ao mesmo tempo que não esquecemos, como acontece em cada sexta-feira, o comentário à liturgia de domingo. Para isso, contamos com a presença neste programa de Frei José Nunes. Cumprimento, muito boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. E a pensar em dias de descanso, se lhe pedisse para sugerir um local, um livro, enfim, uma circunstância de descanso. Muito bem. Qual seria a sua proposta? Este ano não faço nenhuma sugestão de local. Tenho feito, em algumas outras alturas, bem, campo, praia, enfim. Mas sim, eu teria a sugestão de um livro. Que, enfim, foi conhecido há relativamente pouco tempo, neste ano, no princípio deste ano, ao final do ano passado, que é de uma escritora espanhola chamada Irene Vallejo. O livro chama-se O Infinito num Junco. E é um livro único, realmente é um livro extraordinário. É um livro em que esta autora, que é uma pessoa relativamente jovem, ela demonstra realmente uma erudição, quer dizer, um conhecimento das obras literárias, das obras filosóficas, da antiguidade até aos dias de hoje. Relaciona muito os tempos de há milhares de anos com os de hoje, de filmes, de canções, de bandas atuais, mas é um livro sobre o livro. Sobre a história do livro. Sobre a história do livro. Há aqui muitos comentários, há um de 3 linhas aqui na contracapa que diz assim: este é um livro sobre a história dos livros, uma narrativa desse artefacto fascinante que inventámos para que as palavras pudessem viajar no tempo e no espaço. É o relato do seu nascimento, da sua evolução e das suas muitas formas ao longo de mais de 30 séculos. Livros de fumo, de pedra, de argila, de papiro, de seda, de pele, de árvore e agora de plástico e luz. Portanto, é a história do livro, das bibliotecas, as grandes cidades da antiguidade que construíram grandes bibliotecas, não é? O valor do livro, o valor dos livros, é uma coisa, e eu volto a dizer, isto é um género único, não há nenhum livro deste género, quer dizer, ou com uma temática semelhante. Não há. Isto é uma coisa única. Claro que é um livro com umas centenas de páginas e, portanto, é mesmo bom para férias e ler um bocadinho cada dia e tal, porque isto também não dá para descontração. A gente... Bem, isto também descontrai muito. Mas podemos ter leituras mais leves, entre aspas. Sim. Um bom policial. Acredito que quem gosta de livros e da leitura, esta obra... Isto é uma coisa única. Única. E esta autora já está a trabalhar num projeto, ela diz que lhe demorará 6 anos, sobre um livro em concreto. Ela vai fazer um livro deste género, digamos assim, mas sobre a Bíblia. O livro Bíblia. E todo o percurso histórico também. Vamos ver o que é que ela... Isto é uma coisa absolutamente do outro mundo. Isto é uma coisa do outro mundo. Porquê O Infinito num Junco, como é o título do livro? Bom, porque aqui junco talvez possa significar várias coisas. Pode significar um material de uma planta, não é? Que junta e com determinado tratamento dá para escrever, para se escrever nela, não é? Como aos papiros, enfim. E também, ao mesmo tempo, como dizia esta pequena observação, ou crítica, análise que eu acabei de ler, que está na contracapa, um junco também é uma barcaça, portanto, dá a ideia de uma viagem, de uma travessia, de uma história, de uma aventura que é escrita, não é? E que é infinita, enfim. Pronto, o título, no fundo, também é uma metáfora e dará para muitas interpretações. Mas... E os tempos de férias, Frei José Nunes, para si também são tempos de leitura, habitualmente? São tempos de relaxamento, tempos de leitura.
Ao longo do ano há pessoas, sobretudo familiares, que me oferecem um ou outro livro de literatura, sobretudo até de escritores portugueses. Há um que eu leio muito, o Mário de Carvalho, mas há outros. E então nas férias também, eu ao longo do ano nem sempre tenho demasiado tempo para essa leitura. E nas férias aproveito, sim. Ou na praia, ou no campo, ou então à beira de uma piscina, com muito calor, mas apanhando uma sombra e lendo um bocado. Uma maravilha. É o ambiente para o descanso, sim, não é? Sim, o ambiente sim, para o descanso. Que nós também aqui propomos, no início, se calhar, de férias, para quem nos está a ver e ouvir, a leitura como oportunidade de descanso. E o descanso, já estamos a sair fora do programa, mas... Temos essa liberdade. Ainda bem. O descanso é muito importante. E o descanso é qualquer coisa de profundamente bíblico e cristão em concreto, não é? Apesar de Jesus dizer, eu e o meu pai nunca temos férias, estamos sempre a trabalhar, não descansamos. Mas isso era por causa daquelas pessoas que diziam que ao sábado não se podia fazer certas coisas e tal. Então o sábado era uma prisão. O descanso, em vez de ser uma libertação, era uma prisão. Então, se o descanso aí era uma prisão, o melhor era trabalhar. Para ter descanso. Bom, para ser livre. A primeira página da Bíblia diz que Deus ao sétimo dia descansou. Nessa narrativa mítica da criação. Está na origem, se calhar, desse descanso absoluto. Claro, pois, exatamente. Claro que nós sabemos que isso corresponde a uma divisão do tempo que os da Mesopotâmia e os da Assíria fizeram. O mês, descoberta do mês lunar, dividido em 4 semanas de 7 dias, que dá os 28 dias do mês lunar, e eles descansavam ao sábado. Pronto, os judeus que estavam ali ao lado, em Israel, copiaram isso. Mas para dar uma razão teológica à coisa, dizem, nós descansamos ao sábado, não é porque os da Assíria inventaram isso, os nossos vizinhos, é porque Deus no princípio da criação também descansou ao sábado. Pronto, está a justificação dada. Uma coisa é certa, o descanso, a importância do descanso, do admirar as obras da criação de Deus, do reconciliar-se consigo mesmo, do entrar em harmonia consigo mesmo, com os outros, com a natureza, com Deus. Tudo isso está ligado ao descanso, não é? O domingo cristão tem uma grande tónica de descanso. O domingo é para oração, mas é também para descanso. E também para convívio com outros, visita a familiares, a doentes, enfim, bom. Jesus procurou muitas vezes o descanso. Claro que ele, diante das necessidades das pessoas, abandonava o seu projeto de descanso mais pessoal e punha-se ao serviço dos outros. Por causa disso é que ele disse também, olha, cuidado, quem quiser vir comigo, olha que as raposas têm onde reclinar a cabeça, mas o filho do homem não é? E os pássaros têm onde fazer os seus ninhos. Portanto, mas Jesus estava sempre à procura de descanso, ou para um sítio ermo, ou para um cimo de um monte, ou para o meio do lago, para estar isolado, sozinho, ou só com os seus amigos. Não é? Descanso. Até férias no estrangeiro. É engraçado. Há textos, sobretudo estou-me a lembrar de um, em que Jesus quer ir descansar para o norte, fora já, para cima da Galileia, portanto, para a zona da Fenícia, quase depois da Síria, Tiro e Sidon. Azar. Ele foi para lá para não ser conhecido, para descansar, mas logo uma mulher, aquela mulher cananeia dos cachorrinhos e não sei o quê, logo se alaparam a ele e pronto, e ele então lá permitiu um pouco de trabalho no meio do descanso. As férias no estrangeiro. As férias no estrangeiro, exatamente. Mas, portanto, o descanso é realmente qualquer coisa de importante. É sempre presente aquela frase do Padre Vasco Pinto de Magalhães, só avança quem descansa. Olha, que é título do livro, também. Pois, mas olha, eu que gosto muito do Padre Vasco Pinto de Magalhães e das coisas que ele escreve e diz, não me lembrava disso, ou não conhecia mesmo. Como é que é? Só avança quem descansa. Só avança quem descansa. Nem mais. Pode ser também, enfim, um bom motivo para bons descansos, não é? Boas férias. Em períodos de férias, sim. Para depois avançar, lá está. Exatamente. Aliás, muitas vezes o dizemos na retoma do trabalho, não é? Que se há esse espírito de... Os franceses, na rentrée. Na rentrée, exatamente. Frei José Nunes, vamos olhar textos da Bíblia que acredito também podem inspirar bons momentos de descanso.
Escolhemos, como acontece em cada sexta-feira, os textos que são lidos nas missas de domingo. Vamos escutar o texto do Evangelho para depois propormos a análise de Frei José Nunes. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, tendo os rins cingidos e as lâmpadas acesas: sede como homens que esperam o seu Senhor ao voltar do casamento, para lhe abrirem logo a porta quando chegar e bater. Felizes esses servos que o Senhor, ao chegar, encontrar vigilantes. Em verdade vos digo, cingir-se-á e mandará que se sentem à mesa, e passando diante deles, os servirá. Se vier à meia-noite ou de madrugada, felizes serão se assim os encontrar. Compreenda isto. Se o dono da casa soubesse a que hora viria o ladrão, não o deixaria arrombar a sua casa. Estai vós também preparados, porque na hora em que não pensais, virá o Filho do Homem. Frei José Nunes, que discurso é este? Em que circunstância aconteceu? Acredito que não tenha sido nessas férias no estrangeiro, por parte de Jesus. Pois, sim, isto faz parte daqueles discursos muito pedagógicos de Jesus para os seus discípulos, o grupo mais restrito, mas também para o geral, não é? É curioso que nós lemos aqui este trecho do Evangelho, a fórmula breve, digamos assim. Havia uma fórmula longa e, compreensivelmente, fizemos aqui a fórmula breve, com certeza, mas a outra parte primeira também tem o seu interesse. Ambas as partes deste mesmo texto apontam-nos para a vigilância. A vigilância. Num certo sentido a primeira parte, num outro sentido a segunda parte. O cuidado, a atenção. Os espanhóis têm uma expressão muito engraçada que é ojo, ojo, olho, atenção, cuidado. Bom, estar precavido. Então, a pessoa avisada vale por dois, não é? Então, a primeira parte diz, olha, tomem atenção. Não queirais acumular tesouros na terra, onde as traças, os bichos corroem. Procurai tesouros no céu. Preocupai-vos mais em dar esmola, vendei o que possuís. Então, há aqui um pedido de vigilância para nós não endeusarmos, para nós não idolatrarmos bens materiais, que, aliás, são muito pouco fiáveis. Nós vivíamos agora mais ou menos tranquilos, na Europa e no mundo, se é que se pode dizer, grande parte. De repente vem a pandemia. Isto alterou tudo, não é? Quer dizer, o Covid. Depois parecia que a pandemia estava a acabar, de repente vem a guerra da Ucrânia. Quer dizer, e os preços a aumentar, e a inflação a disparar, e milhares de pessoas refugiadas, e mortos, e pessoas sem casas, e sem famílias, e pessoas a fugir. Quer dizer, os bens não são muito fiáveis, as realidades materiais não são muito fiáveis. Então procuremos realmente ligar-nos e eleger para como centro da nossa vida as realidades mais importantes. Quer dizer, e o verdadeiro tesouro é o Evangelho. Isso é que é o mais importante. Quer dizer, tudo o resto não é fiável. Nós, antes disto, tínhamos tido, por exemplo, aqui em Portugal, aquelas barracas ou broncas todas com os bancos. O dinheiro e tal, o banco, de repente, zás. Ou então as crises económicas, a 2008 e outras. Assim. Os bens materiais são pouco fiáveis. Concretizou-se até nessas crises bancárias o que está no texto. O que está no texto, quer dizer, isto é uma questão realmente de bom senso, porque sempre existiu. Então, aqui o apelo à vigilância, no sentido de não nos entregarmos de alma e coração às questões materiais, embora o material seja importante,
Com certeza, a gente precisa de comer, a gente precisa ter dinheiro para pagar a casa ou os transportes. Com certeza, ninguém está a dizer o contrário. Agora, vendermos a alma ao diabo, quer dizer, vendermos-nos à questão material, isso não vai dar bom resultado. Então, vendamo-nos e elejamos realmente o tesouro da nossa vida, que é Jesus e o Evangelho. A perspectiva do amor, do serviço, da alegria, da fraternidade. Apostemos nisso, quer dizer, isso é que nos vai trazer realmente a felicidade. Depois, a segunda parte do texto, que foi a que nós lemos aqui, fala também e apela à vigilância, mais no sentido já não das questões dos bens materiais ou dos bens espirituais, mas mais na questão de estarmos preparados para o encontro com Deus. De estarmos vigilantes para ver como é que anda a nossa vida, num sentido também moral, no sentido das opções. Estarmos preparados para o dia da morte, certo? Mas também estarmos preparados no dia-a-dia para o encontro que Deus quer fazer connosco todos os dias. E, portanto, termos alguma contenção, algum domínio das tentações, preservar algumas opções de vida importantes, portanto, estar vigilantes também, buscar os valores da justiça, da paz, enfim, da construção do reino. E isso é algo que a cuidar todos os dias? Todos os dias. Não só quando, enfim, algum problema bate à porta, quando já... Pois, exatamente. Enfim, a altura da vida não permite o ativismo profissional, etc. Não é? Pois, exatamente, todos os dias. Então essas parábolas, cuidado porque não sabeis o dia nem a hora. Não saber o dia e a hora não é só o da morte. É, cada noite, é um momento de fazer a revisão do dia. Como é que vivemos hoje? Como é que valores é que realmente, em que valores apostamos, não é? Quer dizer, como é que vivemos como pessoas, como humanos, como cristãos também, neste caso. Portanto, estar vigilante nesse aspecto, que é uma temática de sempre, evidentemente, que é muito, depois é muito sublinhada em certos tempos litúrgicos da Igreja. O Advento, a Quaresma, são tempos especialmente de vigilância, não é? Mas esta vigilância, como estávamos a dizer, é para ser vida todos os dias e toda a vida, não é? E se o propósito for até olhar um pouco, enfim, como é que andamos, as férias também podem ser uma boa ocasião para isso. Não é? Ora, exatamente. Porque são de paragem, não é? Exatamente. Exatamente. O Frei José Nunes, vamos avançar no tempo que temos disponível para os outros dois textos que são lidos nas Eucaristias de domingo, também para os analisar. O primeiro é o livro da Sabedoria, capítulo 18, onde se aponta aí para a solidariedade, seja nos bens como nos perigos. Sim, quer dizer, porquê? Porque a solidariedade de uma comunidade, entre pessoas de uma comunidade, tanto nos bens como nos perigos, é a maneira de construir comunidade, é mesmo isso, ser solidário em todos os momentos. E, portanto, essa solidariedade, essa fraternidade, são fatores de coesão social, de coesão comunitária, não é? E todos nós precisamos disso, quer dizer, a leitura falava muito também, nesse sentido, de sermos solidários, fazendo jus àquilo que recebemos dos nossos antepassados, àquilo que Deus fez connosco quando nos libertou do Egito e que os nossos antepassados nos foram ensinando. E nesse aspecto eu acho que, sim, há aqui uma ideia que também poderia ser explorada, digamos assim, que é esta. Todos os povos têm a sua história. Israel teve a sua história, foi libertado do Egito, depois há a leitura que também fala do Abraão, a segunda, enfim, é-lhes dado uma terra, enfim, tem a sua história. E tiveram profetas, e tiveram reis, até chegar a Jesus. Qualquer povo tem a sua história, nós portugueses também temos a nossa história. Fundados no século XII e viemos até hoje, há 900 anos, muito bem. E houve uma altura que fomos descobrir mundos e fundos com barcos e não sei quantos. Mas também, cada pessoa tem a sua história. E é bom perceber como Deus esteve presente e está presente na história de cada um. E isso eu acho que é realmente alguma coisa também a pensar, a explorar. Olha, também nas férias. Não é?
como é que Deus tem estado presente na minha vida? Se calhar, nas coisas mínimas de todos os dias, do cotidiano. E muito em particular, em certos momentos. Eu acho que toda a gente, se puser a pensar, a meditar, tem pelo menos uma mão cheia de momentos na vida onde sentiu especialmente que Deus estava com ele. No seu percurso, na sua história, não é? Eu acho que é bom lembrar isso. Recordar as obras, as maravilhas de Deus na história dos povos, também na história de Portugal, como foi na história de Israel, o povo bíblico, e na história de cada um. Quer dizer, eu acho que isso... Sim, sem dúvida que é uma oportunidade também para olhar e fazer essa retrospectiva. Agora uma frase, e que é esta: a fé é a garantia dos bens que se esperam e a certeza das realidades que não se vêem. Esta frase está na segunda leitura, na Carta aos Hebreus. Sim. E é uma frase que se transformou quase numa, enfim, diria numa sentença ou numa síntese do que pode ser de facto esta atitude crente. A fé, a crença, não é? Nós, São Paulo também diz muito isso, por outras palavras, nós esperamos aquilo que ainda não vemos. Nós acreditamos e esperamos aquilo que ainda não vemos. O que já vemos já não é preciso estar à espera, já sabemos. Não é? Bom, então a fé está aqui, a crença está aqui um pouco entre estas duas atitudes. Por um lado, a certeza de que Deus está connosco e que veio estar connosco em Jesus. Já o conhecemos. Isso já nós vimos. E também já vimos aquilo que Deus fez na história de cada um. Isso já experimentámos, isso sabemos. Mas, ao mesmo tempo, a fé também nos conduz à esperança para tudo aquilo que a gente ainda não viu. E então, é realmente uma atitude muito importante e que nos permite sobreviver, digamos assim. Porque na tristeza, a fé e a esperança levam-nos à possibilidade da alegria. No desespero, levam-nos à possibilidade da crença. Na guerra, levam-nos à crença de que vai ser possível a paz. A fé, nós acreditamos nisso, não é? Quer dizer, na doença, a gente acredita que pode conseguir a saúde. Então, é uma crença que nos conduz a uma esperança extremamente libertadora. Quer dizer, por isso é que eu digo, é uma questão de sobrevivência. E então, eu acho que é uma sorte muito grande, em linguagem técnica não se diz sorte, diz é uma graça. É uma graça, mas é uma sorte tremenda ter fé. Porque a fé não nos dá nada materialmente falando, mas muda tudo, quer dizer, dá-nos um outro olhar para a vida, para os acontecimentos. Uma mensagem que, a terminar esta nossa análise que propomos e que deixamos também para quem nos está a ver e ouvir, e que emerge dos textos da Bíblia que se escutam nas Eucaristias deste domingo. Agradeço, Frei José Nunes, pela sua análise e pela proposta muito bem. Do livro sobre o livro que aqui deixa para o tempo de férias. Muito obrigado e boas férias, se for o caso. Igualmente. Muito obrigado. Acompanhe a informação que publicamos em agência.eclesia.pt e, se for o caso, votos de umas ótimas férias. Bom fim de semana. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser.